Então nós tivemos aí, através dessa canção que se chamava O que é uma opereta, que funcionou como abertura de uma opereta de rua, de minha autoria, para a qual eu escrevi também um libreto, chamada O Homem que Sabia Português. O que é exatamente uma opereta, principalmente se colocada ao lado de uma ópera, né? Qual a diferença entre os dois gêneros? Então a gente vê, grosso modo, sempre, né? Nada é absoluto, que uma ópera tem normalmente uma duração mais longa, tem uma temática mais complexa, ou seja, a narrativa é mais complexa, né? O enredo é mais, eu não diria elaborado, para não emitir nenhum juízo de valor, mas mais complexo em todos os sentidos, e normalmente é absolutamente cantada, né? Evidentemente que é possível a gente ver numa ópera dramática uma outra fala, né? Ao contrário da opereta, que normalmente tem uma duração muito menor, uma temática mais leve, né, bastante mais leve. A gente pode aí partir do princípio das operetas de Sullivan, por exemplo. A gente pode ver as operetas alemãs, né, essa tradição da história mais leve, né, normalmente uma história de amor. E a gente vê aí uma coisa que então é peculiar, que é intercalar texto, né, cena falada, né, no sentido mais realista do termo, com a canção, né? Isso é primordial para a gente definir a diferença entre um gênero e outro. E também é fundamental a gente ver que é daí que vem o musical no sentido Broadway, né? O musical ao qual a gente se refere quando fala de teatro musical, né? no contexto do teatro, né? Então, de todas essas obras emblemáticas do musical vindo da Broadway, ou mesmo dos musicais brasileiros mais recentes, a gente vê que na verdade, seguem a linha evolutiva da opereta. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles intercalam texto falado, ou seja, cena, com texto cantado, né? Evidentemente que isso não quer dizer que não haja interseções, como nós falamos lá no início. A gente observa, por exemplo, que uma obra emblemática, também de Brecht Weiss, chamada A Ópera dos Três Vinténs, na verdade, não é uma ópera, porque, na verdade, ela é teatro com canções, né? Na maioria das vezes, o maior tempo da ópera é de cena, né? Embora ela tenha muitas canções. Mas por que ela é chamada de Ópera dos Três Vinténs? Porque ela já foi criada como crítica ao próprio gênero, né? Ela foi baseada, né, da ópera dos Mendigos, de John Gay, que por sua vez criticava a ópera de Handel, né? Então por isso que ela é chamada da ópera dos Três Vinténs, porque é justamente a ópera dos Mendigos, que não é uma ópera ipsis literis, né? É uma crítica ao formato, né? Então a gente vê como é que esses gêneros eles vão se mesclando e gerando outros. O importante, então, a gente, ao falar de definições, é observar que a ópera é uma coisa essencialmente cantada, a opereta ela intercala o texto falado, a cena com o texto cantado, e essa peculiaridade é que nos interessa agora. Então, que peculiaridade é essa a qual eu me refiro? É justamente de alternar o texto falado com o texto cantado, ou seja, a dramaturgia, a cena com a canção. E isso que a gente observa no musical de hoje, como nós chamamos, né, dentro do teatro musicado ou teatro musical, esse formato, na verdade, é o mesmo da opereta, de alternar canção com cena, mas que vem, na verdade, da própria ópera barroca, não se alternando texto falado com canção, mas e sim apenas dando outra nomenclatura área, né, em lugar de canção, com recitativo. E o que vem a ser recitativo? Como diz o nome, recitar, né? Embora esteja escrito na partitura, né, o texto dali ele absorve o tempo musical da cena, ou seja, este tempo não é mais o tempo da canção. Não se desenvolvem com o tempo da canção. Ele se desenvolve com o tempo supostamente realista da cena. Ou seja, é escrito na partitura, tem um tempo musical estipulado, não de forma precisa, mas vocês vão ver pela partitura que é relativo,
mas é como se estivesse escrevendo uma fala. Por isso é mais livre, por isso tem um acompanhamento normalmente que era feito por um cravo, baixo contínuo, e vocês vão ver pela partitura, agora no caso de um trecho de Clemência de Tito, de Mozart, como é bastante livre, ou seja, você tem ali a indicação do baixo, sobre o qual o cravista, no caso, formava os acordes, né? É bem livre, né? E é interessante a gente observar aqui essa alternância característica desse período do recitativo com a área, né? Evidentemente, não é à toa que justamente na área nós vemos a orquestração completa e no recitativo nós temos só o cravo ou baixo contínuo, né? Isso foi sendo transformado ao longo do tempo e hoje, né, no musical tradicional, a gente vê essa alternância do texto, mas obviamente não é mais um recitativo, é um texto realista, ou seja, segue um suposto tempo realista, né? Então nós vamos agora assistir um trecho de Clemência de Tito, em que uma cena logo depois da abertura da ópera, que nós temos aí dois personagens, inicialmente Vitélia e Sesto. Vamos acompanhar primeiro a cena, né, e depois a entrada da área e em seguida, ao final da área, a continuação da cena com o recitativo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que não gostam de musicais, né, sobre o que é que mais as incomoda. E o que incomoda é que, de repente, no meio da narrativa, estão acompanhando a história e o personagem para e começa a cantar. Nossa, a história estava tão boa, né? No momento de suspense, o personagem para e começa a cantar, né? Como se estivesse atrapalhando a cena. Isso é muito curioso e é muito peculiar, e sobre isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Vamos então acompanhar, em primeiro lugar, apenas as imagens, a cena do trecho da ópera de Mozart. Depois vamos fazer alguns comentários e observar a partitura.